Olá, vamos seguir com a nossa sequência de vídeos sobre comunicação? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades que a gente enfrenta na hora de se comunicar. Então, esse vídeo todo é dedicado para aquelas pessoas que não têm aquela facilidade toda de se comunicar. E segundo pesquisas que foram feitas, as principais dificuldades que o profissional de RH enfrenta na hora de se comunicar são voz mal administrada, falando muito baixinho, falando muito alto, falando estranho, assim, ou falas prolixas e enroladas, a pessoa não consegue estabelecer um raciocínio lógico para que as pessoas entendam o que ela está falando e aí fica tudo muito confuso. Desorganização nas ideias, falta ou excesso de objetividade, ou a pessoa fica lá enrolando e não passa o seu recado, ela lá chega a parecer grossa de tão objetiva que ela é, ou a ausência na sensibilidade, assim, no sentido de passar a ideia técnica, né? Tem uma fala excessivamente técnica na hora de se comunicar, isso também não é bem interpretado, e a pouca habilidade de se conectar com as pessoas, né? A falta de sensibilidade para se sintonizar com outras pessoas e conseguir se comunicar melhor com elas, tá? Por que isso? Os melhores cargos, gente, eles vão ficar sempre com aquelas pessoas que têm competência e sabem comunicar os seus talentos. Então, se você tá com alguma dificuldade hoje, é hora de você começar a pensar sobre isso e tentar buscar essa melhora, porque saber se relacionar, se expressar, se comunicar são fatores essenciais para nossa vida. A gente faz isso o tempo todo na hora de construir relações saudáveis e para o nosso crescimento profissional, óbvio, né? É só analisar a nossa rotina. Reunião de trabalho, a gente precisa se comunicar. Convívio com os nossos familiares, a gente precisa se comunicar. Apresentação na faculdade é comunicação. Roda de amigos é comunicação. Tudo hoje envolve comunicação. A gente faz isso o tempo todo quando a gente está interagindo com outras pessoas, né? E isso é essencial para o nosso dia a dia. Porém, é crescente a questão de que a comunicação tem se perdido um pouquinho com as questões digitais. Então, é crescente o número de pessoas que estão tendo dificuldade de se expressar, de conversar, de se comunicar em função de alguma digitalização das rotinas. Por exemplo, as reuniões de trabalho são feitas por meio digital. Então, a pessoa não tá ali no olho, no face to face, não tá, né, de frente com a pessoa, tá aí atrás de uma tela. Então, isso já não te intimida tanto. A questão das ligações, né, que quase não são mais feitas. A gente conversa tudo pelo WhatsApp, tudo digitando. A pessoa tem dificuldade hoje de te mandar um áudio, né? Ela prefere escrever porque ela fica ouvindo o áudio e acha que tá estranho. As pessoas não se ligam mais. Hoje tudo é comprado pela internet. Então não existe mais essa interação com vendedores de loja, né? E isso faz com que o ser humano não se expresse mais de forma tão efetiva, porque ele tem usado pouco, tem treinado pouco essa habilidade na prática, né? Outra questão também que afeta muito a comunicação são as questões emocionais. Isso é o mais grave, eu diria, do que se refere à comunicação, porque se a pessoa teve alguma experiência negativa na trajetória de vida dela, é muito provável que ela não queira se expressar mais na frente dos outros por lembrar dessa situação traumática. Então, quando uma pessoa não sabe se expressar bem, ela lida com vários fatores negativos, como, por exemplo, é uma pessoa muito insegura, ela tem muito medo da reação do outro, ela tem uma mágoa, assim, por acreditar que as outras pessoas interpretam ela de forma errada. Ela tem medo de gerar conflito com a sua opinião, ela tem medo de dar opiniões contrárias, ela acaba então se anulando e concordando. Ela tem muita timidez por achar que ela não deve expressar suas ideias e seus sentimentos, entre outras situações. Todas essas situações são problemas que uma pessoa que não se comunica bem acaba enfrentando. E quando a gente não consegue se expressar bem, o profissional
prefere, nós como profissionais, a gente acaba entrando num anonimato profissional, acreditando que essa é a melhor saída. Então, se eu tô lá numa reunião de trabalho, eu não vou falar, eu não vou participar, eu não vou dar a minha sugestão, deixa assim, né? Porque acho que as pessoas não vão gostar, ou não vai ser legal, provavelmente alguém já deve ter pensado nisso, e a gente vai se anulando profissionalmente, e isso é muito ruim, porque se a gente não sabe se expressar bem, a gente vai perder muitas oportunidades. E para isso, a gente precisa conseguir, na hora de se expressar, para não sair falando estranho, não sair falando enrolado, a gente precisa organizar essas ideias com antecedência para expressar os nossos pontos de vista e conseguir expressar bem a nossa personalidade na nossa fala, né? Além disso, não se expressar da maneira correta, a pessoa coloca à prova até a sua credibilidade no trabalho e pode perder grandes oportunidades, porque tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Quando a pessoa não consegue se expressar, as pessoas vão duvidar da capacidade que ela tem de realizar aquela função, de estar à frente daquelas responsabilidades, e ela vai ficando para trás e vai perdendo grandes oportunidades. E expressar-se bem em comunicação é para todo mundo, e eu vim trazer alguns lembretes sobre isso, porque com muito treino e dedicação e algumas mudanças de comportamento a gente consegue desenvolver bem essa habilidade, todo mundo pode aprender. Então, na hora assim que você for pensar, se você estiver enfrentando alguma dificuldade hoje, lembra sempre, tá? Que você sempre vai ter algo valioso para contribuir, sempre. Se você foi contratado, tá naquela posição, foi promovido para o cargo que você está hoje, é porque você merece estar ali, né? E se você está ali, é porque você tem algo muito valioso para a empresa, algo que você possa contribuir, e a empresa realmente espera isso de você, que você faça essas contribuições. E isso inclui pensamentos, ideias, sugestões, não precisa ser algo sempre bem arquitetado e planejado. Isso vai de uma conversa, de uma boa participação em reunião. Existem várias formas de você participar de forma bacana, e você sempre vai ter algo bacana para contribuir. Segunda questão para você lembrar: não deixe o medo de falar em voz alta consumir seus pensamentos. Fale para si mesmo que você não tem tempo de se preocupar em falar com uma voz alta ou muito baixa, e que o importante é realmente focar na mensagem que você quer transmitir. Mantenha o seu foco em trazer um input valioso para aquele momento que você tá participando. Terceira questão, você precisa se preparar. Então, para diminuir essa ansiedade que a gente fica na hora de falar, a gente precisa se preparar antes para esse momento, para esses pequenos desafios que a gente tem no que se refere à fala. Então, ensaiar, estudar, fazer anotações, respirar fundo algumas vezes, sorrir, tudo isso ajuda a relaxar um pouquinho e deixar essa fala mais descontraída. Eu tenho dor de barriga até hoje antes de começar a falar em uma palestra ou um treinamento. Tipo assim, eu fico nervosa, mas é uma reação que eu já entendo que o meu corpo tem e que vai passar, e que é psicológico, aquilo não é físico, sabe? Então eu entender como o meu corpo se posiciona, né, e como o meu corpo reage na hora de eu falar, é importante para que eu saiba o que fazer também para contornar isso, né? Outra coisa importante também, não deixa para falar depois da reunião. Meu Deus, como eu tenho raiva de gente assim. Terminou a reunião, a pessoa volta pra sala e fica de tititi, mas eu não converso, mas eu não concordo com isso, eu acho que isso não é legal, eu acho que poderia ter sido diferente. Meu bem, se tu não falou na reunião, não adianta falar depois de ficar de tititi na sala, perdeu a oportunidade. Então seja esse tipo de pessoa. Aproveita o momento da reunião para você se posicionar, porque depois, assim, ó, é aquela frase comum: quem cala consente. Não adianta mais você ficar aí achando que não era para ser assim, que devia ter sido diferente, porque já passou da hora, tá? E outra, e a mais importante, aprenda a lidar com a crítica e o julgamento das pessoas. Nem tudo que a gente vai falar vai agradar todo mundo, e a gente vai ouvir alguma crítica, algum posicionamento contrário, e vai estar tudo bem, tá? A gente precisa aprender a lidar com isso e vencer essa batalha interna, porque às vezes o nosso maior crítico somos nós mesmos. A gente deixa de falar porque dentro do nosso diálogo interno
ele fica dizendo, não, mas isso é bobagem, que ridículo, não fala isso, o que as pessoas vão pensar? Se a gente desliga esse crítico interno, a gente vai abrir muito mais espaço para ter coragem realmente de colocar esses nossos posicionamentos. E aí vem uma coisa muito importante de quem tem muito medo de falar. Todo mundo tem que entender, e dentro do processo de autoconhecimento a gente aprende muito sobre isso, que existe uma voz interna. Sabe quando você fica em silêncio assim, e aí você tem uma variedade enorme de pensamentos, e aquela vozinha interna que fica dizendo isso, e ela não cala a boca. É essa vozinha que te fode na hora de se comunicar, sim, porque ela fica dizendo, não, mas isso tá feio, mas isso tá ridículo. É essa vozinha que você vai fazer o áudio, vai ouvir de novo pra ver como é que ficou a sua voz, pra ver se ficou bacana ou não. Pra vocês terem uma ideia, pra eu conseguir me desinibir pra fazer esses vídeos, pra gravar áudio, pra fazer stories mesmo, eu deixei de ouvir o que eu falava. Então, se eu falava alguma coisa errada, cara, tava lá errado. As pessoas, é como eu falo no meu dia a dia. Eu não falo tudo certo no meu dia a dia. Eu não vou ficar lá enlouquecida editando pra que ninguém veja isso, sabe? Eu não sou uma pessoa perfeita. E eu não fico ouvindo os áudios que eu envio pra ver se a minha voz ficou legal ou não. Eu não faço. Eu não alimento esse meu autocrítico interno pra que ele não diga, ai, olha que besteira que eu falei, ai, ficou errado aqui, a minha voz tá estranha, né? Acho que eu vou apagar. Então não alimenta essa voz interna que fica te dizendo que está ruim. Baixa o volume dessa voz e vai tentando, vai fazendo, vai te desprendendo desses julgamentos, porque às vezes a gente acha que as outras pessoas vão pensar isso, mas é a gente mesmo que acaba se julgando e não se achando apto para fazer isso. Essa foi a aula de hoje. Eu volto com vocês no próximo vídeo para a gente continuar falando sobre comunicação.